É isso aí, pessoal. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Live geradora de renda número 3. Vamos que vamos. Boa. Ontem fui fazer a... Ontem fiz a live, mas acabei não gravando pro Instagram. Peraí, acho que deu um probleminha aqui na conexão aqui do Instagram. Boa, vamos lá. Então, no YouTube tá normal. Boa, agora no Instagram de boa. Ontem gravei só pro Instagram, esqueci de botar pra carregar o vídeo aqui no YouTube. Mas vamos lá, galera. Então, começando aí a terceira live do ano, live 3. Sejam todos muito bem-vindos, 7h34 da manhã. Vamos nessa, vamos conversar um pouquinho aí sobre fundos imobiliários. Separei aqui alguns pontos pra gente poder abordar. Vamos aí até umas 8h05 da manhã. Beleza? Daqui a pouco tem que ir para o escritório. Vou ajustar a câmera aqui. Boa, pronto. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí. Vamos lá, vamos nessa. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Lembrando, quem tiver interesse aí na minha assessoria, pode me chamar no direct, quem está assistindo aqui no Instagram, quem está assistindo a gravação no YouTube, o link para o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, pode me chamar também. E lembrando, dia 22 de janeiro, 22, segunda-feira, 7 da noite, eu vou fazer um evento online, tá? Sobre oportunidades de investimento, sobre o que fazer em 2024, janeiro, fevereiro, tá? Vai ser um evento online, tá bom? As inscrições você pode fazer, quem tá aqui no Instagram, vocês poderão fazer pelo link que tá na minha bio. Quem tá aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, beleza? Conselhos do seu Faria Lima. É um evento que eu quero fazer mensalmente em janeiro. A nossa edição vai ser aí no dia 22, beleza? Então, quem quiser participar para aprender aí, tirar dúvida, ver oportunidade de investimento, no link aqui da minha bio no Instagram, tá lá, você consegue se inscrever. Quem está aqui no YouTube assistindo, tá na descrição do vídeo. Boa! Galera, vamos lá. Então vamos começar aqui. E aí eu comecei a ler um livro esse ano. Eu vi alguém compartilhando no Story, e aí eu comecei a ler. Tô lendo aqui pelo Kindle. O nome do livro é Universidade da Berkshire Hathaway, que é a holding do Warren Buffett lá, e com o Charlie Munger, que faleceu aí no final do ano passado. Então, é a holding do Warren Buffett. E aí esse livro, eu tô no começo ainda, esse livro fala muito sobre as principais lições que o autor teve com os annual meetings, com as cartas da Berkshire, tá? E aí, eu separei aqui um trecho, tá, que casa muito bem com o atual momento nosso aqui da bolsa, tá? O trecho é o seguinte. E aí eu tô usando o Kindle aqui, tá? E é o livro em inglês, tá? Mas esse livro tem em português também, quem quiser consegue acessar esse livro em português, tá? Então, ó, no trecho aqui o autor fala o seguinte: durante a primeira década do século XXI, conhecida aí como a década perdida, Buffett foi criticado por ter uma enorme quantidade de dinheiro e título de renda fixa, bond. Durante a crise do subprime, Buffett e Munger foram colocar a frase aqui went on a investing spree, ou seja, eles acabaram alocando bastante aí nos investimentos, foram as compras, beleza? Então, o que eu quero traduzir, que eu quero trazer com isso daqui? Hoje, o momento que a gente está vivendo é realmente um momento de muita euforia da bolsa. E FIX superou aí 3.300 pontos. A gente teve aí bolsa. Agora a bolsa tá ali batendo Ibovespa, né? Batendo ali 130 mil pontos, mas chegou a bater 133, 134 mil. O que a gente tem é realmente um cenário onde os preços de renda variável eles realmente estão muito caros. Então, nesse momento de preço mais alto, vai fazer muito mais sentido você fazer o quê? Alocar em caixa. Reservar a caixa. Pô, Anderson, mas eu quero dividendo, eu quero renda passiva, eu vou colocar em caixa. Sim. Ontem eu fiz uma reunião com um cliente e aí eu trouxe uma analogia bem bacana, que é o seguinte. Vamos
pegar um iPhone 11 e um iPhone 15. Vai, o meu celular é um iPhone 11, mas a gente já tem o iPhone 15. Se eu usar um iPhone 11 e um iPhone 15, eu vou fazer dinheiro do mesmo jeito. Com Instagram, gravando conteúdo, captando cliente para minha assessoria. Os dois vão me entregar a mesma coisa. Beleza? Então, os dois, vamos pensar traduzindo isso para o mercado financeiro. Os dois ativos vão me pagar dividendos. Vamos pensar nessa lógica. Só que faz sentido você pagar no iPhone 11 preço de iPhone 15? Os dois vão te dar o mesmo retorno. Só que faz sentido você pagar no iPhone 11 preço de iPhone 15? Não, não é o que vale. O iPhone 15 é o iPhone 15. É a última geração de iPhone. O iPhone 11 tá lá para trás, daqui a pouco vai ser descontinuado. Então, traduzindo isso para o mercado financeiro, é a mesma coisa do que falar o seguinte: olha, você está pensando em receber dividendos? Ok, beleza, maravilhoso, tá? Mas, se você compra num preço muito alto, você está pagando mais do que você deveria para ter aquele dividendo, e aí não vai fazer muito sentido. Então, o preço ele importa. Tá? É importante a gente também comprar num preço que seja interessante, que seja atrativo, ok? Então, o que eu quis trazer com esse trecho do livro, né, a Universidade da Berkshire Hathaway, é que, cara, em alguns momentos, a melhor estratégia que você vai fazer é realmente aproveitar para montar a caixa de oportunidade. Eu tenho trabalhado muito isso na minha base de cliente, pessoal ali que tem exposição em fundo imobiliário, eu tenho reforçado principalmente caixa. Teve um cliente meu, essa semana, que ele mandou aí, somando, semana passada com essa semana, ele mandou mais ou menos uns 40 mil reais lá para XP. 40 mil. Ele tem uma carteira já de fundos imobiliários, o cara gosta pra caramba, acompanha. Uma carteira aí de mais de 250 mil de fundos imobiliários. O cara mandou 40. A gente viu ali alguma oportunidade e tal, mas a gente colocou quase que 100% em caixa. E aí pegou uma oportunidadezinha em renda fixa, que tava com uma taxazinha legal, vencimentozinho de um ano, e top. E foi caixa. E mandou pro caixa. E é isso. E caixa. Então, cuidado com essa preocupação de, eu tenho que comprar todo mês, porque eu quero dividendo, eu tenho que comprar. Você pode acabar pagando um preço muito alto. Então, cara, segura um pouco a onda, reforça o caixa. Quando o mercado virar, quando a gente tiver um cenário mais turbulento, poxa, se o ativo que você já queria comprar, ou que você já tinha na carteira, ele tá mais descontado, mas não perdeu a qualidade, cara, excelente. Você vai poder comprar ali mais barato, vai dar energia e vai botar tração nessa tua missão de receber renda passiva, de construir renda passiva, só que pagando um preço razoável. Beleza? Então, queria começar a live aí com esse trecho aqui do livro que eu tô lendo, que é bem interessante, inclusive. Recomendo! Show de bola, galera? Se tiver dúvida, pode mandar aí, tá? Galera, vou começar aqui falando, tá? HGRU e TRXF. Fiz até um vídeo sobre esses caras ontem, tá? Vai ao ar, se eu não me engano, dia 15. Vai ao ar dia 15 no meu YouTube, no A Hora do Investimento. Galera, qual que é o ponto aqui? TRXF e HGRU. Aconteceu alguma coisa de errado? Não, nada de errado. Esses dois caras pagaram dividendos acima da média do mês, beleza? Quando você olha o TRXF, a média que ele estava mantendo ali era em 85,90. Ele anunciou um dividendo de 1,70 que vai ser pago aí na próxima segunda-feira. Quando você olha para o HGRU, ele tem uma média de 85 centavos e daí ele vai pagar 2,30, beleza? Deixa eu colocar aqui um deles para mostrar, ó. HGRU, cadê aqui, ó? Deixa eu virar aqui. Tá vendo? HGRU. Então aqui essa é a média de 2023, ó. Então o fundo tava vindo aqui, ó. 85, 85, 85, e aí ele veio e pô, anunciou aqui, ó, 2,30. Só que se você perceber,
tanto aqui no final do segundo semestre quanto no final do primeiro, a gente teve dividendos aí acima da média. Beleza? Então isso é muito comum de acontecer. Tá? Por quê? Bom, o fundo pode fazer gestão ativa. A HGRU fez muita gestão ativa durante o ano de 2023. Reciclou muito portfólio, vendeu muita loja, principalmente ali de Pernambucanas. Vendeu muita loja, beleza? Então o fundo vai acumulando resultado. E aí chega no final de cada semestre, o que ele faz? Distribui, como se fosse ali uma PLR. Ele distribui ali o lucro que ele teve, distribui o caixa que ele fez com as vendas desses imóveis. O que é importante você entender? Aí eu vou voltar lá para o gráfico do HGRU. Vou voltar lá para o gráfico de dividendos do HGRU. O que é importante você entender? A média recorrente dele é essa daqui, por volta de 85 centavos. Então, essa é a média em função do resultado operacional do fundo. Essa é a média em função do que ele tem, baseado nos imóveis, na ocupação, tudo isso, beleza? Esses dois resultados aqui, esse aqui eu acho que foi 1,40, se não me engano. Esse de 1,40 e esse de 2,30, eles têm a parcela operacional, mas também tem a parcela não recorrente. O caixa que foi acumulado está distribuído aqui. Então, você tem que olhar sempre o quê? O dividendo recorrente. Falei isso ontem, falei isso também, já falei isso em outras lives. Você precisa olhar o que é recorrente. Então, no mês que vem, né, quando o fundo for pagar o resultado referente a janeiro, você vai ver que provavelmente ele vai voltar para esse patamar de 85 centavos, que é o patamar dele, tá? E aí você vai ver também algumas notícias do tipo, cara, a HGRU teve uma redução de tantos % no dividendo. Clickbait, tá? Tá acontecendo alguma coisa de errado? Não, o fundo só tá voltando para o patamar normal dele, tá? Você não deve encarar o 1,40 e o 2,30 como patamar recorrente. Eles não são. Eles têm o recorrente, só que também tem uma parcela ali de resultado acumulado, tá? E é isso que eu quero mostrar no relatório do HGRU, tá? Saiu ontem esse relatório. Todos os relatórios da Credit Suisse foram liberados ontem, tá? Então aqui a gente tem comentários aí do gestor e tudo mais. E aí ele comentando, né, no mês de dezembro, o fundo apurou uma receita de 1,85 por cota, tá? O que levou aí a um resultado de 30 milhões, tá? 1,66 por cota, um resultado líquido, tá? A distribuição foi para 2,30, o equivalente a 98,2% do resultado auferido no semestre, ou seja, o fundo ainda manteve caixa, ele não distribuiu tudo, até porque, pela lei, o fundo tem que distribuir pelo menos 95% do resultado do semestre. Ele distribuiu 98,2%, foi um baita dividendo e ainda assim deixou caixa. Ótimo, lindo, maravilhoso, não queimou tudo. Nesse mês, os principais impactos no resultado foram em ordem crescente. O lucro da quitação da venda da loja Pernambucanas, o lucro da primeira parcela referente à venda do imóvel Atacadão São Bernardo. Tá vendo? 2 vendas de imóvel. E isso impactou o mês de dezembro. Só que ao longo de 2023, o HGRU fez muita venda de imóvel. Muita venda de imóvel. Beleza? Então isso acaba realmente gerando ali um destravamento de valor. É gestão ativa, é o que a gente fala. Acaba gerando um destravamento de valor e aí gera essa parcela não recorrente que geralmente é distribuída no final do primeiro semestre e no final do segundo. Maravilha. É aqui, ó. Quero trazer aqui. Ó. Essa estratificação aqui, ó, por resultado. De janeiro de 23 até dezembro. Ó, se você for olhar, aqui a gente tem a parte de despesa operacional, tá? Tem IR aí sobre ganho de capital. Essa parte azul mais escura aqui é justamente, na verdade, aqui é receita financeira. Essa parte azul mais escura aqui é receita de locação. Perceba, ó, ela fica nesse patamarzinho aqui, ó, constante. Tá vendo? Essa barrinha aqui, ela quase que não aumenta de tamanho. Ela fica constante aqui. Mas olha o que a gente teve. Em outubro, essa parcelinha de ganho de capital. Em dezembro, essa parcelinha de ganho de capital. Ou seja, a gente teve ali
um resultado aí bem interessante de ganho de capital em outubro e em dezembro. E daí isso acaba permitindo com que haja um reforço de caixa para daí a gente ter um pagamento mais gordinho no final dos semestres. Então, se a gente for olhar aqui em cima, aqui, ó, o saldo de resultado acumulado, tá vendo? Ó? O quanto que o fundo vai aí reservando caixa. E aí queima um pouquinho, mantém, queima um pouco, daí vai construindo. Outubro, a gente teve um incremento razoável de caixa, daí novembro, mais um incremento de caixa, e daí a gente consumiu caixa em dezembro para poder pagar esse dividendo mais alto, que vai ser pago agora dia 15 de janeiro. Só que se você for olhar, você ainda tem reserva. O fundo está com uma reserva maior do que quando ele começou o ano de 2023. Tá vendo? Então ele está fechando 2023 com 87 centavos por cota, que é uma reserva de caixa maior do que quando ele começou. Então, por mais que o fundo tenha feito uma distribuição mais alta, ele não queimou todo o caixa. Ele se enquadrou na lei, distribuiu mais do que 95% do resultado do semestre, mas ele ainda assim não queimou caixa. Ele distribuiu 98% do resultado, ele não queimou caixa. Então, o fundo ainda tem caixa. E isso acaba ajudando o quê? A manter uma certa estabilidade nos dividendos. A gente falou muito isso no ano passado para fundo de papel. A gente falou de muitas notícias envolvendo fundo de papel que estavam ali construindo reserva de resultado para poder dar mais estabilidade no dividendo. O mercado tem cobrado muito quando os fundos oscilam bastante de dividendo. Fundo de papel está aí para não me deixar mentir. Então, quando você tem muita oscilação no dividendo, o mercado ele pode acabar exagerando, precificando muito negativamente. Tá? Vamos olhar para o cenário negativo. Pode precificar muito negativamente ali o fundo e daí a gente acaba tendo um estresse no preço da cota. No ano passado, no início, eu tive a oportunidade de visitar a Capitânia e a Flávia lá, uma das sócias, estava falando exatamente sobre isso, cara. Quando teve a deflação lá em 2022, a gente acabou sendo muito penalizado porque a gente não tinha caixa. E daí o dividendo mingou e aí o mercado cobrou em cima. Então, quando a gente tem esse caixa, o fundo consegue ter ali uma certa estabilidade no pagamento dos dividendos. Beleza? Então isso acaba minimizando um pouco o nível de estresse quando o resultado operacional está mais baixo. Tranquilo, pessoal, de boa? Se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Estamos aí para esclarecer. No TRXF, tá? Basicamente é a mesma coisa. Vou até trazer aqui, tá? Eu comentei ontem, quando eu gravei o vídeo, não tinha o relatório do HGRU. Se tivesse deixado para gravar hoje, já ia ter. Mas de boa eu fazer um vídeo separado aí do HGRU. Mas quando a gente olha o TRXF, tá? Você vai ter praticamente a mesma coisa ali do HGRU, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Demonstração de resultados. Pronto, é aqui, ó. Boa. Então, ó, a gente teve essa receita imobiliária. Darlan, já respondo tua pergunta aí, tá? A gente teve essa receita imobiliária, daí teve esse rendimento aqui por... caramba, faltou a palavra agora. Reconhecimento, tá? Contábil lá da venda de um dos imóveis do Pão de Açúcar. Teve uma receitazinha financeira, é o caixa, tá? Despesa operacional, despesa financeira, pagamento de alavancagem. Usa aqui da reserva de lucro, tá? Esse sinalzinho aqui tá trocado. Era para ser sem esse menos aqui. Reservinha de lucro, pagamento de 1,70. Então percebam, ó, a gente teve resultado operacional, tá? Aqui, resultado fruto dos aluguéis. E a gente teve também o uso de uma reserva aí de caixa. Então perceba, mais um fundo, tá? Que usou ali o caixa para poder pagar um dividendo mais alto. Acumulou resultado ao longo do semestre e distribuiu ali no final. Beleza? Então,
é algo muito comum da gente observar aí quando a gente está falando de fundo, principalmente fundo imobiliário. O fundo imobiliário faz muito isso por conta de gestão ativa. Beleza? Então, aqui mais um pouquinho de dados aí do TRXF. Beleza? Boa. Então, vamos lá. O Darlone perguntou aqui, qual que é o preço teto do TRXF? Boa. Vamos aproveitar que eu estou com o relatório dele aberto. Deixa eu abrir aqui a minha nova planilha de cálculo de preço teto de fundo imobiliário. Deixa eu abrir aqui para a gente poder fazer. Boa. Abriu aqui. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Boa. Maravilha. Então, deixa eu virar aqui, ó. Galera, vamos lá. Vamos fazer o cálculo do preço teto aqui do TRXF. Galera, que fique bem claro, tá? Não é recomendação de compra ou venda. Eu, enquanto assessor de investimentos na XP, não posso recomendar publicamente nada, tá? Então, eu vou fazer aqui baseado em algumas premissas. Então, ó, TRXF11 é um fundo de tijolo. Então, já está aqui certinho. A gente começa ali com um prêmiozinho de risco de 2%. Tá? A vacância do fundo, como é tijolo, a gente vai preencher essa tabela aqui. Então, ó, a gente tem aqui uma vacância de até 5%. Vacância realmente no TRXF ela é bem baixa. Prazo médio de vencimento de contratos é acima de 5 anos. Tá? Então, quando a gente olha aqui o vencimento de contratos, o prazo médio está em 14 anos. Tá? Quase 15, então realmente o prazo médio ele é longo, então zero estresse. A alavancagem do fundo está acima de 20%. Quando a gente olha aqui a tabelinha de estrutura financeira, a gente vê, ó, uma alavancagem de 29, quase 30%, já foi mais alta, tá? Já foi mais alta, tá? Mas a gente está aí com uma alavancagem de 29, principalmente porque também a gente queimou um pouquinho de caixa para poder pagar dividendo. Mas ó, se a gente olhar, o fundo está com 147 milhões em ativos com liquidez, tem necessidade de caixa para os próximos 12 meses de 40 milhões. Então o fundo tem bastante saldo aqui para cobrir a necessidade de caixa. Então tá muito tranquilo aqui essa alavancagem para o fundo. O fundo também faz uma boa geração de resultado. Beleza? Mas como o TEL um patamarzinho razoável, estou pontuando aqui 0,25 de prêmio de risco. Então, o nosso prêmio de risco total aqui vai ser de 2,25. E aí, vamos colocar aqui, o fundo imobiliário é o TRXF11. Então, já vai atualizar aqui do ladinho, vocês vão ver. Aqui, ó, essa planilhinha aqui, ó, já carrega automaticamente o TRXF. Média mensal dos dividendos. O fundo tem pago aí 90 centavos de dividendos, tá? E aí, vamos lá. Taxa do Tesouro IPCA mais 2035 e IPCA mais 2045. Então, vamos abrir aqui, paginazinha do Tesouro Direto, para a gente poder ver as taxas pré aqui do IPCA 2035 e 2045. Então, o 2035, 5,48 e o 45, 5,69. Então, vamos lançar aqui na planilha. 48, 5,69. Pronto. Maravilha. O que a gente tem aqui? Então, ó, considerando essa projeção aqui do... Deixa eu só jogar um pouco mais para baixo aqui a planilha, porque eu acho que no YouTube não vai aparecer direito. Boa, pronto. Agora acho que vai ficar legal. Então, ó, TRXF, projeção dos dividendos aí 10,80, pegando aí 90 centavos vezes 12, tá? A média, e aí a gente vai fazer, a gente usa aqui o modelo de Gordon, então a gente vai pegar ali projeção de dividendos e dividir, vai descontar isso a uma taxa. Então, qual é a taxa que eu vou descontar? A média da taxa do Tesouro IPCA 2035 e 2045, que vai dar 5,59, e o prêmio de risco, 2,25. Preço teto aqui, sem margem de segurança, 137,84. Tá? Só que quando você olha para o maior patamar de preço do TRXF, o que você observa? Vamos lá.
O máximo que ele bateu nas últimas 52 semanas foi de 114. O máximo que ele bateu foi 114. Ó. O máximo foi 114. Então, 137, cara, é um preço muito lá em cima. Muito alto. Então, você fica aí com um preço teto muito lá em cima. O que você pode fazer? Aplica uma margem de segurança. Então, ó, você pode aplicar uma margem de 5%. E aí o preço teto com margem seria de 130,95. Considerando o preço atual do fundo, o upside de 17. Cara, 130 eu ainda acho meio irreal. Então coloca 10%. E aí você teria um preço teto de 124. Comparando o preço de hoje, upside aqui, ou seja, potencial de valorização, 10,89. Cara, vou adotar um parâmetro ainda mais agressivo, 15%. Beleza. Comparando com o preço atual, você teria um upside aí de 4,73. Beleza? Então, nessas premissas, nessas condições, esse seria aqui, considerando ali uma margem de 15%, esse seria o preço teto do TRXF. Beleza? De novo, considerando as minhas premissas aqui, considerando tudo que eu lancei. Se a gente pega ali um patamar de 85 centavos de dividendo, quando a gente coloca 15% de margem, aí o fundo já está mais caro. Se a gente coloca 10% de margem, ou seja, adota uma postura mais branda, aí a gente ainda tem um potencial aqui de 4,73. Aí vai também do seu bom senso, né? Também não adianta, tipo, ah, não, fiz um cenário um pouco mais restritivo aqui, eu vou afrouxar a margem de segurança. Cuidado, tentar fazer com parcimônia aqui, com equilíbrio. Tá? Então, se você faz 85 centavos e coloca uma margem de 15%, aí o preço já está mais caro. Beleza? Aí realmente o fundo já está mais caro do que o preço teto com margem. Tranquilo? De boa? Então, essa foi a planilhinha que eu terminei semana passada e compartilhei com a galera da XP. Galera que está comigo aqui na assessoria. Boa? Foi? Galerinha, pra gente poder fechar aqui nossa live de hoje, separei uma notícia aqui sobre soja. Anderson, sobre soja? É. Por quê? Fiagro, né? Muito fiagro aí que tem exposição em soja, tá? Então, por conta de todas essas ondas de calor, toda essa dinâmica climática aí de El Niño, então a gente tem ali, ó, soja recua com preocupações sobre demanda e perspectivas para a safra brasileira. Tá? Aí é basicamente comentando aqui sobre o que tem acontecido, algumas regiões com mais chuva, com mais seca, então isso acaba impactando a questão ali do plantio de soja, e isso também acaba atrapalhando o plantio do milho, porque o milho vem logo na sequência aí da soja. A plantação de milho ela vem depois dessa plantação de soja. Beleza? Também falando aqui da questão de China, tá, ó, esse comentário aqui, ó. Na semana passada vimos a China comprar 7 navios de soja do Brasil, onde os preços são mais baixos do que nos Estados Unidos, disse Setzer, que é o consultor aqui dessa consultoria. Mas para atender a demanda esperada, a China precisaria comprar 7 navios por dia. O que o mercado está percebendo é que a demanda chinesa não existe no momento. Ou seja, momento de demanda mais baixa, também toda essa questão climática acontecendo. O que é importante pontuar aqui? Fiagro precisa ter diversificação. Eu trouxe essa notícia aqui só para poder reforçar esse ponto. Vai investir em Fiagro? Beleza. Olha o que ele tem na carteira. Quais são as commodities? Como é que está o cenário daquela commodity? Se está no cenário bacana, se não está. A gente está em período de El Niño, onda de calor comendo solta, tem região chovendo pra caramba. Então, isso tudo acaba impactando ali a dinâmica de plantação de algumas commodities, tá? Então é importante você ter o quê? Diversificação. Diversificação geográfica, diversificação de commodity, porque numa dessa, preço mais apertado, mais complicado, se o fundo tem diversificação, ele acaba ficando mais protegido. Quando você tem diversificação geográfica, aí é a questão do clima. Porque, poxa, vamos pensar, onda de calor,
Tem região que está sofrendo pra caramba com isso, tem região onde você acaba tendo mais chuva. Então, a dinâmica climática ela fica diferente. Se você não tem um fiagro com uma diversificação geográfica, se aquele território ali onde o fundo está mais exposto tiver alguma dinâmica negativa de clima, isso pode impactar a geração de receita, vai impactar dividendo, enfim, vai trazer uma série de complicações que a gente já falou aqui. Então, é importantíssimo que você tenha diversificação geográfica e de commodity na carteira do fiagro. Beleza? Então, trouxe essa notícia aí de soja só para poder reforçar esse ponto da diversificação em fiagro. Diversificação geográfica e diversificação de segmento. Beleza, pessoal? De boa. Deixa eu ver se meu artigo que eu fiz ontem foi aprovado. Acho que não, né? Tá muito recente. Não, tá aguardando revisão ainda. Ontem eu fiz um outro artigo para Investing falando sobre dividendo. E aí ainda não foi aprovado, não. Vamos acompanhar. Maravilha. Pessoal, então, 8h04, 34 minutinhos de live aí que a gente rodou, beleza? Então, brigadão aí, terceira live do ano concluída com sucesso. Reforço aqui, tá bom? Se você deseja ter a minha assessoria aqui na XP, pode me mandar uma mensagem, a gente conversa, marca uma reunião, se fizer sentido, a gente avança, tá? Quem tá aí no Instagram, me manda uma mensagem direto no direct. Quem tá aqui no YouTube, o link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, pode me mandar uma mensagem, tá? A gente conversa, tá bom? E, lembrando, dia 22, segunda-feira, daqui 2 semanas, tá? A gente vai ter ali o Conselhos do Seu Faria Lima, tá? Onde a gente vai conversar sobre oportunidades de mercado, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário atual aí de investimentos, tá bom? Então, se você quiser se inscrever, o link tá na minha bio. Quem tá aqui no Instagram é só entrar lá. Quem tá aí no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Show? Galera, então é isso. Obrigado. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Contem comigo. Vamos em frente. Valeu!